Boa tarde. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Fechem os vossos olhos, coloquem a mão sobre o vosso coração e orem comigo. Senhor Jesus, eis-nos aqui em sua casa, em sua presença, para aprender sobre o que vivemos e o que vamos viver. Dá-me entendimento físico e espiritual, para que não seja apenas uma pregação, mas que venha a ser um aprendizado, para que eu saiba me comportar nos dias em que estamos a viver. Em nome de Jesus. Digam que assim seja. Graças a Deus. E louvo a Jesus por isso. Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Abram as vossas Bíblias, por favor. E hoje, eu espero que vocês tenham trazido algo para apontar, caneta, porque nós vamos falar sobre o arrebatamento. Nós vamos falar sobre a salvação. Está bem? Eu sei que quando nós tocamos neste assunto, mas nós temos que saber. Eu, como pregador, eu tenho que ensinar, porque senão será cobrado de mim. Porque nós temos que saber o que vai acontecer e como é que nós temos que nos comportar. Está bem? Eu vou procurar hoje não te dar todas as informações. Vou procurar começarmos de uma forma bem levezinha. Amém? Se calhar te explicando o que é o arrebatamento, o que é que vai acontecer, que é para não falarmos já daquilo que muitas das vezes assusta. Porque quando nós falamos de arrebatamento, às vezes as pessoas entram em pânico porque associam logo inferno. O arrebatamento não é apenas inferno. Tá? É muito mais do que isto. Certo? A Bíblia nos diz em João, não vamos abrir lá, porque senão íamos abrir muita coisa e não é isso que eu também quero. Mas em João a Bíblia fala assim: conhecereis a verdade? Se Jesus nos afirma que se ao conhecermos a verdade nos liberta, quer dizer que se nós não a conhecermos, significa que também podemos ser condenados por nós não querermos saber. A Bíblia também chega e nos diz que a quem muito for dado o conhecimento, muito será cobrado. Por isso às vezes tem pessoas que dizem, eu não quero saber, mas entenda uma coisa é não sabermos porque não tivemos oportunidade de saber. Outra coisa é termos a oportunidade de saber, mas para não ficarmos com o peso nas costas dizer que não queremos saber. Porque aí Deus sabe que nos deu a oportunidade, nós é que não. E às vezes tem pessoas assim, eu não quero saber. Mas porquê? Porque se eu não souber, depois não me é cobrado. Não. Aí já está errado, porque Deus está a dar a oportunidade da pessoa conhecer, a pessoa que já está a rejeitar o conhecer. Amém? Então, eu acho que todos vocês sabem que mais cedo ou mais tarde, se calhar um bocadinho mais cedo, há 20 anos atrás eu poderia dizer mais cedo ou mais tarde. Acho que nos dizem que nós vivemos hoje, não podemos nos esconder muito no mais tarde. Mas um dia destes, o nosso Senhor Jesus vai voltar. Todos nós sabemos isso. Quem sabe isso? E precisamos perceber uma coisa, que não é Jesus voltar e as coisas continuam da mesma maneira. E porque Ele é amor, vai tudo... Não. É aqui que nós conseguimos sempre perceber a nossa responsabilidade. E se calhar a reunião de hoje não é uma das reuniões mais que te agrada, também não é uma das reuniões que está nas suas prioridades, mas a partir de hoje ela tem que se tornar um bocadinho da nossa prioridade. Amém? E isto não em medo. Eu não posso ter medo. Porque se eu viver com medo da minha salvação, significa que eu não quero ser salvo por amor. Significa que eu quero ser salvo por medo de não ir para outro lugar. E eu tenho que querer ser salvo por amor. Eu não quero ir para um lado bom porque eu tenho medo de ir para um lado mau. Não faz sentido. E às vezes é isso muito que acontece. Quando ouvimos falar muito da salvação, por isso é um assunto que eu não abordo sempre. Já devem ter reparado isto. É um assunto que eu não abordo sempre,
E tenho pedido muito a Deus sabedoria para eu conseguir abordar, porque quero abordá-lo de uma maneira completamente diferente daquilo que muitas das vezes as pessoas abordam. Porque quando se aborda da salvação, aborda-se logo inferno, isto, e assusta. E as pessoas até ficam com temor, com medo, mas não ficam com o respeito de amar Jesus e querer ir para o inferno porque amam. Ou perdão, para o céu porque amam. Mas depois querem ir para o céu porque têm medo daquilo que ainda vão. Por isso eu não quero apenas me focar no inferno. Pelo menos hoje. Vamos ter que tocar nele, faz parte, mas não quero começar pelo fim. Quero começar pelo princípio. E se a verdade nos liberta, então vamos aprender hoje todos juntos. Pode ser? Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 João. Não é no Evangelho. É na Epístola, está bem? Ou seja, quase no finalzinho. E assim, conforme Deus nos permitir, todas as quartas-feiras vamos tirar as nossas reuniões para falar sobre isto. Até porque passa a ser uma realidade dos nossos dias. 1 João, perdão. Eu estou-vos a mandar abrir em 1 João, eu estou em 1 Pedro. Primeira João, capítulo 2. Versículo 18. 1 João 2, 18. Aí diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles sairão do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é o quê? É dos nossos. Então, recentemente nós falámos sobre um bocadinho sobre isto. Precisamos de perceber o que é que isto significa. Um dos grandes indícios, e não é apenas indícios, mas um dos grandes sinais, que estamos a viver a última hora. E quando eu estou falando da última hora, não estou falando, por favor, na hora humana. Está bem? A Bíblia nos fala muito sobre tempos. Aliás, a Bíblia fala que há tempo para tudo, certo? A Bíblia fala que o mal não resiste sempre, que o mal pode resistir 1 tempo, 2 tempos, até 3 tempos, mas não resiste mais do que isto. E 1 tempo não tem especificamente aquele número de dias. 1 tempo pode ser 20 anos, 2 tempos pode ser 1 ano. O tempo de Deus, a hora de Deus, não tem nada que a gente possa dizer assim. Está bem? Porque é exatamente isto. A hora, o tempo de Deus. Mas a Bíblia chega, e através de tudo aquilo que nos conseguiram dizer, que nós conseguimos perceber quando é que estamos na última hora. Ou seja, na última hora significa o quê? Que estamos perto de começarmos a ver o livro de Apocalipse, bem mais avançado, se abrindo. E ele nos diz que nos finais dos tempos, nós sabemos que se levantará o anticristo. Mas que antes de vir o anticristo, se levantarão vários anticristos. E estes vários anticristos estiveram entre vós. Precisamos de perceber isto, para você conseguir perceber. Quem é? Vou dar este exemplo para você conseguir perceber isto. Quem é, até hoje, o maior anticristo que nós conhecemos? Satanás. E ele estava onde? No meio. No meio. Isto significa o quê? Que quando a Bíblia está nos falando dos anticristos,
Ele não está a falar, por exemplo, que serão apenas as pessoas que estarão na mesma igreja que nós, ou noutra igreja, mas estão falando que estão no mesmo século, na mesma vida, no mesmo mundo do que nós. Porque o anticristo, os vários anticristos, eles se levantam de vários lugares. Hoje, o que é que nós mais vimos no mundo? Anticristos. Porque anticristo significa o quê? Pessoas que são cobertas da sua verdade, como nós falávamos no domingo, não têm nada para aprender, já sabem tudo e só têm que ensinar. E nós olhamos e conseguimos ver. Vamos dar exemplos para você conseguir perceber quantos anticristos nós temos e vai-nos ficar a faltar anos para conseguirmos falar. Porque os anticristos, a Bíblia fala que nas últimas horas se levantarão muitos novos anticristos. Não podemos chegar e ficar apenas ali com a nossa mente, que os anticristos que a Bíblia fala é, por exemplo, a bruxaria apenas. Esse mundo espiritual, porque entenda isto, quando nós falamos de bruxaria, tem pessoas que às vezes levam isto de ânimo leve, porque dizem assim, eu já fui na bruxa, mas eu nunca fui para fazer mal a ninguém, porque existe bruxaria boa. Há pessoas que pensam assim. Por isso existe no mundo espiritual, existe um ditado não, que é uma linguagem deles, não é? Que existe a magia branca e a magia negra, que diz que a magia branca não faz mal a ninguém, mas no fundo faz. Então há pessoas que muitas das vezes dizem eu já fui nesse mundo, mas não foi para fazer mal, eu fui para fazer bem. Eu, por exemplo, quando socorro a uma cartomante bispo, não é para fazer mal, é só para saber o meu futuro. Não há adivinhação. E quando a pessoa procura uma adivinhação é porque ela quer uma resposta. E a única pessoa que tem respostas para nós sobre o nosso futuro. Porque a Bíblia nos diz que o dia do amanhã pertence a quem? Então, quando alguém chega para mim e me diz o que é que vai acontecer amanhã, o que é que essa pessoa está sendo? Só que estes anticristos nós já estamos habituados, porque não é novo. Se bem que cada vez mais o mundo esotérico cresceu. Aliás, infelizmente, hoje em dia já há cursos online. E qualquer pessoa que quiser, se você quiser, aí depois cuidado que é para não ser chamado de um anticristo, está bem? Mas estou tentando brincar. Se você quiser fazer um curso online, abrir uma casinha e fazer os seus trabalhos, você pode. Você não precisa ir a uma faculdade, você está com... E o mundo está assim. Nós, se calhar, é que não temos muito esta percepção. Eu, pelo menos, não tenho. Porque lá está, porque a gente vive sempre tão envolvidos com as coisas boas. Nós vivemos sempre tão envolvidos com a fé, com a promessa de Deus, com as coisas da igreja, que eu às vezes, estou a ser muito sincero consigo, que eu às vezes me esqueço que ainda existe, e cada vez mais, pessoas a trabalhar neste mundo e a querer este mundo. Às vezes é que a gente dizia, só existiu aqueles bruxos que já existiam, mas não, cada vez existe mais. E com mais especialidades. Então hoje, nós quando ouvimos dizer assim, eu vou para uma sessão, por exemplo, de Reiki. Bispo, não é nada de mal, é tudo usado pela palavra de Deus. Estamos esperando quem? Um anticristo. Porque já é mais moderno. O Reiki não existia. Consegue perceber agora quando a Bíblia fala que se levantarão novos anticristos antes do anticristo? Porque supostamente, entenda isto, o anticristo nunca vai aparecer como nós na nossa cabeça imaginamos. Aliás, nem o anticristo nem o próprio diabo, muitas das vezes ele trabalha assim. O diabo nem sempre aparece com aquela imagem que nós temos, que é aquela cara feia, cara má e com o tridente. Muitas das vezes o diabo aparece com uma carinha de quê? Supostamente com boas intenções. Está a conseguir compreender? Então o anticristo ganhou terreno e cada vez mais nós conseguimos perceber uma coisa. No outro dia eu comentava isso. Se nós pararmos para perceber tudo aquilo que nós vimos à luz da palavra de Deus que não agrada a Deus, hoje em dia tem uma forma muito positiva e muito rápida de ser aceito pelo mundo. E tudo aquilo que não agrada a Deus, que não nos cabe a nós julgar, falámos sobre isto recentemente, mas tudo aquilo que não agrada a Deus,
e que de repente é exposto numa televisão. Se uma pessoa errou, mas ela vai à televisão e ela defende os seus motivos porque errou, pronto, se aquela pessoa está na televisão, as pessoas dizem, já é famosa, então pronto, aquilo é o quê? É correto. Está a conseguir compreender? Por isso, nós pararmos para perceber quais são os temas que nós mais vimos hoje em dia ser abordados na televisão. Os temas que nós mais vimos ser abordados na televisão, nos programas televisivos. Não estou a falar em noticiários. Programas televisivos. Você, um dia, por exemplo, quinta-feira que não temos reunião, liga ao programa... Sim, tem que ser nos dias que você não tem reunião. Liga ao programa, por exemplo, na 4 ou na 3. E você vai ver quais são os temas que são abordados. E nós começamos a ver que os temas que cada vez mais são abordados são sobre a sexualidade. Tem-se abordado muito o tema da transexualidade. E o que é normal hoje para nós? Porque se não aceitarmos, nós temos que respeitar. Respeitar é uma coisa. Concordar. E respeitar significa o quê? Não apontar o dedo. Para eu não pecar, eu não vou opinar. Mas eu tenho a minha ideologia, eu tenho a minha crença. E o que é que nós vivemos no mundo hoje em dia? Que é completamente normal. E quando há uns anos atrás nós ouvimos falar da primeira pessoa em Portugal, ficámos escandalizados, e hoje quando nós olhamos em nossa volta, porque passou a ser o quê? Porque tem a aprovação. Essa semana que passou, eu não vi o programa, mas depois eu voltei para trás, porque eu precisava perceber, eu estou numa fase que eu quero muito compreender a mente humana. Porque só assim eu consigo entender onde é que a palavra de Deus chega e como conseguimos fazer ela chegar. E essa semana eu andei para trás para ver um programa de uma entrevista de alguém que diz que é feliz a ser quem é, fazer o que faz. Porque vive uma vida aos olhos de Deus. Não estou a falar humanamente. Aos olhos de Deus, aquilo que a Bíblia nos ensina, vive uma vida errada ao vender o seu corpo. E eu via a necessidade que essa pessoa tinha de se assumir que era feliz no que fazia, mas depois era uma palavra a dizer que era feliz a fazer o que fazia, mas depois eram 3 contra ela, que nós percebíamos que a própria pessoa não é feliz. E depois, quando vamos ver os comentários, todo mundo a defender. Sabe porquê? Porque foi ao caminho mais fácil, a aprovação. E precisamos de ter muito cuidado, porque os anticristos, aliás, muitas das vezes, muitas das leis, e vamos conseguir perceber isso um bocadinho, estão sendo criadas ou que foram criadas, que falamos sobre isto, sobre aquilo, é exatamente para conseguirmos distorcer um bocadinho a palavra de Deus. Por isso eu preciso dizer-te isto. Eu, como te ensino na igreja, que nós temos que respeitar. Não significa que respeitar é concordar. Uma coisa é uma coisa. Eu tenho que respeitar aquela pessoa, porque a Bíblia chega e me diz que Deus ama o pecador. Ponto. Mas eu não sou obrigado a concordar, porque eu também sei que a Bíblia me diz que Deus abomina o pecado. Mas eu respeito aquela pessoa quanto pessoa, porque é uma criatura de Deus e tem toda a legitimidade de ser quem é, e a salvação dela está entre ela e Deus. Não tenho eu que opinar, porque se eu opinar, eu coloco a minha salvação. Consegue-me compreender? Então precisamos de ter muito cuidado nos dias de hoje com aquilo que é natural aos olhos humanos, porque a Bíblia também já nos dizia isto, que nos finais dos tempos, o que era certo para Deus é errado para o mundo. E o que é errado para Deus passa a ser certo para o mundo. E sabe que eu sinto-me como se eu vivesse num país não, num mundo do avesso. Eu não sei se você tem essa percepção. Porque é um mundo do avesso completamente. Porque o tentar ajudar alguém hoje em dia
É normal. E se você tenta ajudar alguém, você é logo apontado porque você está com segundas intenções. Eu vi isto tanto quando tentei e fiz o que eu pude pela Dona Libanha. Você não imagina a enxurrada de comentários que eu ouvia. É porque eu queria me aproveitar como se a senhora tivesse alguma coisa para deixar. O que ela tinha para me deixar, sabe o que foi? Foi o bom testemunho dela. Está a compreender? Porquê? Porque quando se quer fazer o bem, porque já não é hábito fazer o bem, então todo mundo... Agora, quando todo mundo faz o mal, alguém opina? Então nós vivemos realmente numa altura, vivemos numa hora em que está tudo virado ao avesso. Nós já não estamos naquela hora de Mateus, que a Bíblia chega e nos diz que quando nós ouvíssemos falar de rumores de guerra, não, nós já passámos essa hora. Vocês estão a entender? Antigamente, quando nós ouvíamos, e vamos ser sinceros, uma mãe matou um filho, nós ficávamos escandalizados. Hoje, ficamos de boca aberta, mas já não ficamos escandalizados. Porquê? E isto é grave. É grave. Eu não estou a dizer que eu não fico sensibilizado, não é isso. Mas já não me choca. Já não é o impacto, porque já é normal. Verdade ou mentira? E quando ouvimos falar, olha, aconteceu isto, depois é como... Nós estamos a viver num mundo em que a violência continua a ser uma das causas de mais mortes. Nós estamos a viver numa altura que não é apenas agressões dentro de casa. Entre a sexta-feira passada e hoje, quarta, saiu a notícia que na sexta-feira houve uma miúda que foi espancada na porta de uma escola aqui na ilha. Há bocadinho outra miúda foi espancada na porta de uma escola, há 2 horas atrás. Então nós começamos a ver que isto começa a ser o quê? Normal. Porque o ser humano está como? Assim. Eu para chegar e agredir é porque eu tenho que estar cheio de razão. Não estou. Mas eu tenho que achar. E quando nós começamos a ver, todas estas coisas nos são colocadas como normais. E depois vamos ver o que é que podemos mudar. Não conseguimos mudar muito. Por isso que eu sempre digo que eu não consigo mudar o mundo tentando mudar os outros. Eu consigo mudar o mundo se eu me mudar a mim mesmo. E se eu me mudar a mim mesmo, com certeza que muita coisa em minha volta será diferente. Se eu tomar uma atitude melhor com alguém que está do meu lado, eu já estou a ajudar aquela pessoa. Porque se eu tomar uma atitude má, eu estaria a prejudicar aquela pessoa. Então precisamos de perceber que a hora que nós estamos a viver agora, nós estamos a ver muitos anticristos. Nós olhamos e vimos que hoje em dia, uma pessoa, por exemplo, que se chateia com uma igreja, a coisa mais fácil é fazer o quê? Sair, dizer mal e passado um tempinho abrir uma igreja. Você está a compreender? E aí precisamos de perceber debaixo da direção de quem, com a unção de quem, com bases de quem. Porque ter uma igreja não é só termos uma reunião e estarmos aqui sentados. Há muito que se diga. Para poder estar aqui a pregar, há muito joelho no chão. Há muito tempinho com a Bíblia a andar para a frente e para trás para conseguirmos chegar e encaixar tudo. Tem que haver muita vontade de não termos vontade no mundo lá fora. Por isso é que eu te digo que eu fico escandalizado. E isto, eu fico a pensar um bocadinho nisto. Porque esta semana uma senhora dizia-me assim para mim, na frente da minha casa, abriu uma casa de bruxaria. E aí eu fico assim, uau, isto ainda existe. E eu quando de repente vivo no meu mundo, aí a gente chega e diz, está a compreender? Então começamos a perceber que a hora que nós estamos a viver são os anticristos, se apresentando como verdades. Por isso hoje em dia todo mundo faz o quê? Faz meditação, yogas e tudo isto sem nós nos apercebermos. Mas bispo, faz bem, bispo, mas tem por base Deus, mas bispo tem frases da Bíblia. E você acha quem é que melhor usa a Bíblia? Você sabia que o diabo conhece a Bíblia de ponta a ponta? Sabia disso? A prova está quando Jesus estava no deserto. Quando Jesus usou a palavra de Deus para lutar contra Satanás, Satanás começou logo a usar o quê? A palavra de Deus para tentar. O diabo não usou as palavras dele.
Mas também está escrito isto, mas também. Por isso precisamos ter muito cuidado. Tá, eu vou fazer yoga, tem frases da Bíblia. Tá, calma. Tem frases da Bíblia, mas não é a Bíblia. Assim como tem frases da Bíblia, tem frases de quem? Assim como tem orientações da Igreja de Cristo e orientações de quem? Estava a conseguir compreender? Mas é um mundo moderno. É que é mais fácil uma colega de trabalho levar alguém para um yoga, para uma meditação, para ali, e as pessoas vão de bom agrado, do que propriamente. Porque estamos a viver os anticristos, que se apresentam como solução, como caminho, como do bem, mas única e exclusivamente para desviar da atenção de Deus. Sabe porquê? Porque só há uma fonte inesgotável, que é a fonte do Senhor Jesus. Ele disse isto: o que vier até mim beber da água, jamais terá sede. No primeiro dia que a pessoa até faz yoga, não sei, porque era uma coisa que eu não me via a fazer. Não tenho o mesmo jeito. Eu, quando era criança, andava nos escoteiros. Eu nunca conseguia ficar de perna cruzada, até hoje eu não consigo dobrar. Não consigo. Nunca consegui ficar de perna cruzada. Fazer meditação, eu não consigo. Eu gosto de silêncio, mas eu não consigo estar quieto. Então existe. Está a compreender? Então, e aí nós temos que tentar perceber, mas faz bem, bispo. Tudo que é novidade nos chama a atenção. Se você for fazer uma coisa nova hoje, por exemplo, a partir do domingo, já não precisa de ir para casa às 6. E domingo até o dia da mãe, dá para dar um passeizinho. Você vai chegar em casa e vai ficar feliz, porque conseguiu fazer algo que já não fazia. Mas se fizer isto sempre, já vai se tornar chato. Está a conseguir compreender? Porque tudo o que é novidade sabe bem. Mas depois não tiver uma raiz bem fundamentada. Então precisamos ter cuidado. E uma das grandes evidências que estamos na última hora são todos estes anticristos que nós vimos. Eu dei-te exemplos de alguns. Nós estamos a ver que cada vez mais as pessoas procuram a cartomante, cada vez as pessoas querem saber mais do futuro, porque as pessoas estão cada vez mais ansiosas, as pessoas cada vez mais estão tomara que isto volte à normalidade, porque eu preciso de ir ao Reiki, porque eu preciso de ir aqui, porque eu preciso de ir ali, porque eu preciso... E precisamos ter muito cuidado com as modernidades. Porque sempre que vimos uma modernidade que, como por base ou uma ramificação, tem a palavra de Deus, a palavra de Deus não é uma ramificação, é uma raiz. Você está a compreender? Mas também tem... Não, mas não é. A palavra de Deus não é uma ramificação, é uma raiz. Então se lembra disto. Cuidado, o anticristo. Amém? Então conseguimos perceber porque é que temos a certeza que esta é a última hora. E que estas coisas vão acontecer no nosso meio. De repente você fica a acontecer que uma colega de trabalho agora é bruxa. Que uma pessoa que você conhecia não sei quanto agora é vidente. Que a pessoa que antigamente não acreditava em nada, que agora anda em yoga. Ou seja, estas coisas nós vamos ver no seu trabalho, na sua família. Está a compreender? E cada vez mais. Então o primeiro ponto que sabemos que estamos na última hora. E volto a dizer, a última hora, não estou a dizer que é a última hora que às 5 Jesus volta. Não é isto que eu estou a dizer. Nas últimas. Agora vamos lá em Apocalipse. E aí sim, já fica a pessoa, meu Deus, vamos para Apocalipse. Ai, Jesus. Tem pessoas que se pudessem tirar esse livro, tiravam. Apocalipse, capítulo 13. Conseguiram achar? Capítulo 13. Versículo... Isto não é a cair, é que eles estão obras lá em cima. Versículo 7. Senão as pessoas dizem assim, meu Deus, que já vamos ser arrebatados hoje. Versículo 7 diz assim: foi dado também
que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-los-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, então vamos perceber aqui uma coisa. Quando nós de repente chegamos aqui no capítulo 13, no versículo 7 e 8, nós já estamos a falar sobre e quem são estes santos? Mas a Bíblia fala que deu poder para vencer. Quem é que tem esse poder para vencer os santos? Aqui no capítulo 13, eu já vou te tentar explicar. Eu só vou ficar hoje no capítulo 13 e só vamos ler mais um versículo. Depois vamos andar um bocadinho para trás. Está bem? Eu queria que você percebesse que aqui no capítulo 13 já aconteceu o arrebatamento. Aqui no capítulo 13 já aconteceu o arrebatamento. Por isso diz assim, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra, e se você reparar, os santos aqui está em letra, então significa que somos nós. Ou seja, foi dado a Satanás poder para lutar com quem nós não. Eu não vou estar aqui nessa altura. Você está a compreender? Quem estiver no mundo e não tenha sido salvo, então o diabo tem poder. Na altura em que existir o arrebatamento, eu já vou te explicar o que é o arrebatamento, mas só para nós conseguirmos perceber isto. A partir do momento em que houver o arrebatamento, e o arrebatamento é isto, é a volta do Senhor Jesus. Para nós compreendermos, eu já te disse isto, eu vou tentar aqui compor, que eu não quero que você saia da igreja assustado. Jesus veio ao mundo, se entregou na cruz, porque Jesus se entregou, Jesus não foi obrigado, era a vontade de Deus, mas Deus não o obrigou. Jesus tudo o que fez foi de uma forma voluntária, nunca Deus lhe obrigou a nada, mas isto era importante, porque Jesus, quando vem ao mundo, ele vem fazer o quê? E quando se entrega naquela cruz, ele veio restaurar a aliança que tinha sido quebrada. A aliança foi quebrada logo quando? Você sabe? A aliança está quebrada logo em Gênesis. Em Gênesis. A aliança foi quebrada logo quando a serpente induziu Eva. Logo aí, a aliança de Deus com o homem, do homem com Deus, ela foi quebrada. Por isso nós encontramos no Antigo Testamento lei, e de repente nós encontramos um Novo Testamento que, com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, nós hoje não vivemos na lei. Para as pessoas do Antigo Testamento serem salvas, elas tinham que cumprir à risca. Hoje, uma das garantias que nós temos para ser salvos não é a lei, mas é a crença. Você está a compreender? Por isso hoje nós temos acesso à fé. E a fé traz milagres. A fé traz coisas instantâneas. Nós não vimos no Antigo Testamento ninguém ser curado como no Novo Testamento. Nós no Antigo Testamento conseguimos perceber como é que as pessoas eram salvas. E nós olhamos no Novo Testamento e conseguimos ver Paulo a dizer: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu. Nós conseguimos perceber que uma mulher hemorrágica, que com certeza tinha os seus erros, tinha as suas falhas, Deus não mandou que ela limpasse a sua vida primeiro para depois ser curada. Consegue compreender? Porque a aliança começou a ser o quê?
restaurada com a vinda de Jesus e ela foi consumada com a entrega de Jesus. O Senhor Jesus morreu e entre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus foram quantos dias? 3. Depois de Jesus estar ressuscitado no mundo, ficou no mundo quantos dias? Sabe dizer? Então eu vou te ensinar uma coisa pela primeira vez. Jesus esteve no mundo 40 dias. Ele teve 40 dias com os discípulos. A fazer o quê? A dar-lhes os fundamentos. Jesus nestes 40 dias, se você reparar, não curou, não libertou. Jesus nestes 40 dias apenas estava com os discípulos, lhes capacitando para o quê? Para o futuro. Colocando os fundamentos da igreja. Ao fim dos 40 dias, a Bíblia chega e nos diz que o Senhor Jesus foi levado aonde? Aos céus. Deixa de estar na terra, em forma, e o mundo fica de novo em silêncio durante 10 dias. Sabe quando é que o Espírito Santo vem habitar na terra? Passado 10 dias de Jesus ter subido. 40 mais 10, o chamado Pentecostes. Você está a compreender? Chamado Pentecostes. E a partir do momento em que o Espírito Santo, se você reparar, o Senhor Jesus tinha dito: eu vou para o Pai, mas não vos vou deixar. Por que é que você acha que nós hoje ainda temos domínio? Por que é que você acha que hoje nós temos autoridade sobre Satanás? Porque o Espírito Santo comanda o mundo. O diabo só não faz o que ele quer fazer porque ainda existe quem no mundo? A partir do momento em que o Senhor Jesus voltar, quem você acha que vai ser o primeiro a subir? Automaticamente, quem é que vai comandar? Então, consegue compreender aquilo que nós lemos ali no versículo? Então nos foi dado poder. Porque a partir dessa altura de Jesus voltar, de nós sermos arrebatados, porque depois precisamos de perceber isso, e isto vai ser uma das coisas que eu quero explicar para a semana. Tá? Porque o primeiro arrebatamento, podemos dizer assim, vai ser para quem estiver vivo. Quem estiver vivo. Porque as pessoas que já morreram, elas não vão subir para o céu na mesma hora que nós. Você está a compreender? O primeiro arrebatamento, podemos dizer assim, é com as pessoas que estão. E aí sim, não é assustador porque aí a gente vê como é mágico. Mas vai tudo acontecer de uma forma tão natural. Vamos supor, vai ser assim num dia normal como este, que vamos estar aqui. E não vai haver nada, nem... Única e exclusivamente vai haver algo que não se percebe. Vamos olhar para o lado. Quem não for, vai olhar para o lado e só vai ver roupas. Vai olhar para o outro e só vai ver roupas. Porque seremos. Por isso a Bíblia chega e já Jesus nos ensinava isso lá nos Evangelhos. Estarão dois, um ficará. A mãe estará a amamentar a sua criança, a criança subirá e ela ficará. Você está a compreender? O arrebatamento não é todo mundo subir. Vão subir aqueles que têm o nome escrito. E o que é que faz o nome escrito no livro da vida? Ah, bispo, eu quero já escrever. Eu escrevo o meu nome todos os dias. Quando eu assumo ser cristão. E não é assumir de boca. É assumir com as nossas atitudes. Amém? Então conseguimos perceber que quando o Senhor Jesus voltar, os primeiros a subir serão os que estarão vivos. E a partir desse momento,
vai existir 7 anos. O mundo vai ficar sem o Espírito Santo 7 anos. E estes 7 anos vão ser divididos em 2. 3 anos e meio de muita paz. 3 anos e meio de muito sofrimento. 3 anos e meio de soluções. 3 anos e meio de que aquela guerra acabou. As dívidas estão todas perdoadas. Tudo aquilo que era um problema vai virar solução. Mas depois vai começar a vir os outros 3 anos e meio da aflição. Porque é exatamente com estas soluções todas que vão acontecer que as pessoas terão uma segunda. Porque quem não subir na primeira poderá subir, só que aí pagará um preço muito grande. E eu penso assim, se nós hoje que temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos dá tanta calma que nós nem sequer imaginamos. O Espírito Santo muitas das vezes, sabe, tem um domínio sobre nós que nós nem sequer imaginamos. Às vezes só quando nós paramos mesmo para olhar quem éramos e quem somos. Ou às vezes para olharmos as pessoas face ao mundo que nós estamos a viver, como estão. E nós como estamos é que a gente consegue perceber, uau, a importância do Espírito Santo na minha vida. Porque senão, do jeito que o mundo está, que a humanidade está, nós também podíamos estar no meio das pessoas agressivas. Nós também podíamos estar no meio das pessoas explosivas. Mas não estamos, acho eu. Por graças a quem? Quando estamos tristes, o Espírito Santo vem e nos consola. Quando estamos sem direção, o Espírito Santo vem, como falávamos ontem, e faz a estrelinha brilhar, e a luz. E como é que serão estes 7 anos sem o Espírito Santo? Nós hoje oramos, e quem é que ouve as nossas orações? Quem é que intercede por nós junto de Deus? Durante 7 anos nós vamos orar a quem? Por muito que a gente ora, não teremos ninguém? Consegue-me perceber? Porque o Espírito Santo vai ser o primeiro a subir. E a Bíblia já nos mostra o que é que irá acontecer. O diabo terá o domínio. E serão 3 anos e meio de muita paz, de coisa muito boa. E serão durante estes 7 anos que será então implementado o número da besta. As Bíblias serão proibidas. Será uma das coisas que eu queria que você entendesse para você conseguir perceber, como muitas das vezes, e que nós temos que ter muito cuidado. Você sabe qual vai ser uma das primeiras medidas que irão tomar, mas como boas? Fechar as igrejas. Todas. E sabe porquê? Porque vão alegar que o mundo está do jeito que está por causa das religiões. A ideia será maravilhosa. Você está a compreender? A ideia será maravilhosa. Porque a verdade é esta. Onde é que está um dos maiores motivos de guerra? Sempre foi. Babilônia contra a Igreja de Cristo. Não faz sentido. Mas sempre foi. Então a ideia vai ser essa. Como o motivo das maiores guerras sempre foi as igrejas, então corta-se o mal. E hoje todo mundo é livre. Só que sabemos que isso é uma estratégia. Aí as pessoas, o dinheiro vai deixar de existir. E aí que eu queria que você percebesse. E por isso eu fiz questão de dizer isto. O número da besta não é a vacina. Porque o número da besta só vai ser introduzido no mundo depois do arrebatamento. Está a compreender? Por isso nós não vamos ter. Vamos ler mais um bocadinho no capítulo 13, no versículo 16. Diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita
ou sobre a fonte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o número de homem, ora esse número é. Então, à luz da palavra de Deus, o número da besta vai ser introduzido quando? Agora. Então, consegue perceber como é que nós temos a certeza que estamos na última hora? Porque os ensaios já estão. Não vai ser nessa altura que se vai inventar, já está tudo inventado. Já conseguimos perceber o controle. Nós conseguimos perceber, por exemplo, com a vacina do Covid, que volta a dizer, não faça da vacina do Covid eu tenho visto na internet tantos cristãos a banalizar o Evangelho. Eu não vou levar porque isso é a marca da besta. Às vezes só falta eu ler um bocadinho. Você está a entender? Isto não tem nada a ver. O número da besta não vai ser introduzido no mundo agora. Só vai ser introduzido depois do arrebatamento. Aqueles 7 anos. Está a compreender? Mas conseguimos compreender que estamos na última hora, porque nós conseguimos ver a organização, como é que está. Conseguimos perceber que eu acho que o país, o mundo nunca se preparou tanto para isto. Está tudo tão informatizado hoje em dia. Só se parar para ver, o que é que nós, seres humanos, conseguimos esconder? Nada. A nossa vida, ela está toda no sistema informático. E sabe o mais engraçado, sem graça nenhuma? É que eu posso estar aqui na ilha, mas podem saber da minha vida através do sistema no continente. Podem saber da minha vida através do sistema no Japão, porque está tudo. E cada vez nós começamos a ver mais, e tudo isto já está implantado, porque volto a dizer, não vai ser criado, e todas estas coisas estão sempre a ser criadas com o quê? Com boas medidas. Os anticristos vão se levantando com boas medidas. Hoje é a vacina do Covid, que foi por causa deste vírus, que é uma boa ideia, embora todo mundo apanhe, que é para voltarmos à normalidade. Vamos nos preparar, porque eu acho que não tarda nada, vamos levar todos um abanãozinho, que alguma coisa está para acontecer de novo. Pode ter certeza disto. E de repente, mais uma outra boa ideia, de repente, aí Jesus volta, nós já não vamos estar aqui, as pessoas vão estar tão desnorteadas, sem a presença do Espírito Santo, que tudo o que lhes disserem. E aí as pessoas ou aceitam, ou então estão por elas. Agora imagina, vão chegar e dizer assim, o dinheiro acaba. E você diz, mas eu tenho dinheiro no banco, eu preciso ir buscar o meu dinheiro. E diz assim, para teres acesso ao teu dinheiro, só tem um jeito. Aceitas a marca. Aí a pessoa chega e diz assim, tá bispo, mas eu não vou aceitar o número da marca. Tá. E a fome quando apertar? E quando quiser sair com o carro e não tiver dinheiro para gasolina? Consegue-me compreender agora? E aí, qual eu tenho muito a certeza do que eu quero. E já que eu não subi na primeira, eu vou subir na segunda e eu pago o preço. E aceito morrer à fome. Ou aceito as regras que estarão impostas no mundo na altura. Porque vão perguntar porque é que eu não vou aceitar. E eu vou dizer porque eu sou cristão. E aquilo que nós vimos há uns anos atrás, de chegar e levar tiros, e assim vai acontecer. Eu estou a ser, e agora sim, eu entrei numa parte que nós podemos evitar tudo isto. Por isso eu sempre digo que eu não vou passar por isto. Desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre a salvação, eu sempre digo. Há mais de 20 anos que eu sempre digo que eu não vou passar por isto. Porque é uma das coisas que eu mais tenho respeito. É a minha salvação. Por isso há muita gente que me chama parvo. Há muita gente que me chama panhonha. Há muita gente que me chama mole. Sabe porquê que eu sou parvo, panhonha, mole? Porque eu tenho muito respeito para a minha salvação. Por isso eu nunca quis ficar chateado com ninguém.
Por isso vocês não me ouvem falar mal de ninguém. Por isso eu não permito que o meu coração fique com sentimentos menos bons contra alguém. Porque eu não sei. Porque entendo uma coisa, eu que estou vivo, por isso eu sempre digo que quando uma pessoa morre e um cristão morre e o cristão tem certeza da sua salvação, que maravilha, já acabou a luta. Está a descansar mesmo, acabou a luta. Sim. Agora precisamos de perceber isto. Você sabe quando é que vai morrer? Não. Então se nós pararmos para perceber, por isso eu te disse no início da reunião que muitas vezes esta pregação não seria a prioridade de muitos. Mas depois temos que perceber que isto tem que ser uma prioridade. Porque se estivermos vivos, se não subirmos quando Jesus voltar, a primeira vez, sabemos o que é que nos espera. E você até pode dizer assim, bispo, eu acabo com a minha vida porque eu não aguento. Sabe o que é mais engraçado sem graça nenhuma? É que durante 7 anos não haverá morte. Não haverá morte. As pessoas tentarão se matar e não haverá morte. Está a conseguir compreender? Não haverá morte. Então, mas mesmo assim, a pessoa, imagina, vamos colocar aqui o pior cenário, pode ser? Sim. Imagina nós estamos aqui reunidos agora porque ficámos. Apenas um supor. Todos nós saberíamos o que tínhamos que fazer e a consequência. Ainda tínhamos uma oportunidade. Mas se morrermos agora, com o coração sujo, porque falámos mal de alguém, porque temos uma mágoa de alguém, porque estamos a fazer coisas erradas, já não há mais chance. Porque às vezes eu já ouvi pessoas dizer assim, tudo bem, mas depois eu luto pela segunda vez. Mas só terá a segunda oportunidade quem estiver vivo. Quem já morreu não vai sentir, não vai viver o que a gente vai viver. Está a compreender? O julgamento, o abrir do livro será de uma outra maneira, que é isso que nós vamos ensinar na próxima quarta-feira. Não há segunda chance. Por isso que eu queria que você percebesse uma coisa e talvez agora comece a fazer sentido. E se você parar para entender, olha o anticristo que anda aí tanto no mundo, que é o que as pessoas mais acreditam hoje em dia. Reencarnação. Se houvesse reencarnação, então quem é que seria salvo? Sempre os mesmos. E não, a alma não vem. A nossa alma ela pode melhorar enquanto estamos vivos. A partir do momento em que a gente deixa de estar vivos, a nossa alma não vai entrar na vida de ninguém. Até que seria muito injusto. Eu fico a pensar assim, eu não tenho um filho fácil, eu sou super chato. Imagina eu vir ao mundo outra vez. Coitado do corpo da pessoa. Não faz sentido. Vocês estão a compreender? Não faz sentido. Anticristo, que convém pensar assim. Eu aqui faço o que eu quiser, quando vier noutra vida, faço. Está a compreender? Por isso precisamos de ter cuidado. E isto tem que se tornar uma prioridade. Temos que nos policiar cada vez mais. Eu acho que para conquistarmos a nossa salvação em pleno século XXI, é mais difícil que no século XX. É mais difícil que no século XIX. Porque nós estamos mesmo nas últimas horas, sabe? E o Senhor Jesus nos dizia isto, será que quando eu voltar, haverá fé? Nos finais dos tempos, o amor de muitos? Quando você quer que alguma coisa esfrie, quando você meteu o leite a aquecer demasiado tempo, e você quer que ele esfrie, o que é que você faz? Põe frio. E o frio vai conseguir o quê? Esfriar o que está quente. Porquê é que o mundo está tão frio? Porque quem não tem amor não está a conseguir esfriar quem não tem. Por isso eu fico triste quando eu ouço.
Por isso eu fico triste quando eu ouço assim, eu já não consigo, eu já fiz tanto bem, já não consigo fazer mais o bem a ninguém. Porque significa que aquela pessoa deixou e foi o quê? Esfriada pela outra. E é isso, nós temos que ter muito cuidado para não perdermos a nossa essência. Eu sei que nós gostamos muito de falar de bênçãos, de vitórias, de conquistas. Mas tudo isso vai ficar aqui. Hoje eu estou a falar de algo eterno. E que eu só queria que você percebesse uma coisa, que quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai levar os seus. E o Espírito Santo vai logo com Ele. E com Ele, muitas das vezes, a nossa vontade já é fugir. Quem você já teve vontade de fugir? De desaparecer? Mesmo com o Espírito Santo na Terra? Então imagina sem Ele. Nós estamos aqui a falar descontraídamente para que isto não fique um peso. Mas acho que é algo que nós temos que pensar. Porque eu li ali capítulo 13, no versículo 7, e nós já vimos que aí já é depois de Jesus ter voltado. O Espírito Santo não vai estar aqui. As pessoas vão estar entregues. 3 anos e meio de muitas coisas boas, 3 anos e meio de muito sofrimento, e depois é o fim. Por isso eu acho que nós temos que viver sempre como se fosse o último dia da nossa vida. Porque se alguém te dissesse assim, tu vais morrer, muitas das vezes o que é que as pessoas vão pensar em fazer? Principalmente nós que somos cristãos. A pessoa vai pensar logo que não, eu não quero ir para o inferno. Então a pessoa faz uma análise da sua vida, ela se conserta aqui, ela se conserta ali, ela começa a querer viver a sua vida porque ela não sabe se é o seu último dia de vida, está sempre em comunhão com Deus. Então é assim que nós temos que viver. Não por medo, mas por amor. Porque eu reconheço assim, e é aqui que eu queria que você entendesse, não é, meu Deus, eu vou ficar aqui sem o Espírito, não, é eu conseguir perceber o quanto nós somos gratos e dependentes do Espírito Santo. O quanto nós somos gratos e dependentes dele. O quanto ele é importante, o quanto ele é maravilhoso. E que quando ele subir, eu quero subir também. Não faz sentido ele subir ou ficar. E Jesus está-nos a dar uma oportunidade. Por isso que às vezes quando nós ouvimos outras reuniões, cuidado com as pessoas que nós andamos. Porque já parou para pensar que a pessoa que nós andamos pode ser um cubo de gelo para tentar arrefecer aquilo que está quente. Cuidado com aquilo que nós ouvimos, cuidado com as ligações de pessoas que um dia já estiveram na mesma fé e hoje não estão. Cuidado, não se meta nisso, você já parou para pensar que pode ser o anticristo para te afastar. Bispo, para com o bispo. Sabe que eu cada vez tenho aprendido a ser mais prático, e a Bíblia chega e nos diz assim, sim, não. Mas foi a pessoa que ligou para mim, se eu tenho ali gravado o nome, eu já sei. A Bíblia fala, se não está comigo é porque não era dos meus. Se não está a falar a mesma linguagem do que eu, não quero ouvir. Principalmente se eu sou uma pessoa fraca, que me deixa criar dúvidas. Olha o anticristo. E não sou eu quem te digo. Mais uma vez eu vou dizer uma coisa. Não estou julgando bocas, por favor. Tá? Porque já no domingo, na hora da reunião, que a reunião começou, eu falei que hoje nós iríamos falar sobre isto. Eu não estou julgando bocas, eu não perguntei se você vinha. Só te estou alertando para coisas que são do nosso dia a dia. Então, por isso temos que ter muito cuidado com as pessoas que nós falamos, mais do que nunca do que hoje. A Bíblia mesmo nos diz que se hoje são anticristos é para provar que não eram dos nossos. Se saiu, deixa, Deus abençoe, vai à tua vida. Bispo, mas eu não quero ser mal educado, então não atenda. Não atende uma, não atende duas, não atende três, a pessoa vai entender que não é para ligar mais. Simples assim. Porque eu vou subir por aquilo que eu estou cheio. Ou eu vou ficar por aquilo que eu estou cheio. Por isso, o que eu vou ser cheio é sempre uma opção minha. Você está a compreender? Por isso, lutas nós vamos ter, temos é que saber gerir tudo isto. Não quero ouvir, não quero. Eu quero cuidar de mim, quero cuidar da minha salvação, quero cuidar da minha vida com Deus.
Porque estamos a viver a última hora. Você sabe que o mundo, e eu falava isso, que a televisão é uma aceitação, mas a televisão nem é o pior. Até porque hoje a televisão começou a ficar ultrapassada. Há pessoas, aliás, a grande maioria das pessoas hoje em dia já nem vê televisão. As pessoas ficam com a internet a ver o que... E a internet, ela está quase no mundo inteiro. O Evangelho está quase no mundo inteiro. Está a conseguir compreender? Por isso há uma coisa que eu queria que você percebesse. E agora me interpreta como quiser. Mas isto já sou eu que prego há tanto tempo. E como eu acho que eu já estou mesmo a viver num mundo do avesso. E como tenho tanto respeito pela minha salvação. Mas isto é apenas um desabafo humano, está bem? Ainda bem que já estamos na última hora. Porque isto aqui já não começa a fazer sentido. É apenas um desabafo. Isto já não começa a fazer sentido aqui embaixo. Você conversa com uma pessoa boa, você leva com 3 ou 4 que não prestam. Você quer estar em paz hoje, alguém vai tentar roubar a... Eu já não estou falando do problema, estou falando do próprio ser humano. Por isso eu entendo o que Paulo dizia. Viver é Cristo, mas morrer é lucro. Porque enquanto eu viver, eu vou viver para Ele. Mas quando eu morrer, eu sei que eu vou estar com Ele. E nós, ao estarmos a viver para Ele, corremos tantos riscos. Mas estarmos com Ele, acabaram os seus riscos. Por isso, você conseguir perceber que nós estamos numa nova era. Existe um antes de 2020 e um depois de 2020. Existe uma antes de Primeira Guerra Mundial, existe um antes e um depois. E o 2020 veio fazer uma marcação. E eu acredito que 2020 vem nos mostrar isso. Chegamos à última hora. O mais engraçado é que quando nós ouvimos falar tudo sobre isto, agora o Covid já ficou normal. Ou já não se fala do Covid como se falava no ano passado. Isto é normal. Não é? Hoje ficarmos em casa já é o quê? Hoje ouvimos falar de layoff já é. Hoje vemos que a empresa fechou já é. Porque é tudo por causa do Covid. Mas quando de repente há um ano atrás fomos bombardeados com isto, o que é que as pessoas mais antigas diziam? É o fim do mundo, mas a Bíblia já falava. Eu ouvi tantas estas frases. As pessoas mais antigas diziam tanto isto. A Bíblia já fala sobre isto. Ou seja, as pessoas lembram. Mas como agora de repente estamos outra vez a viver uma falsa paz, já nos esquecemos um bocadinho outra vez. E temos que ter muito cuidado com estas falsas pazes. Porque são esta falsa paz que pode nos fazer meter um pé no falso. Por isso é muito complicado. Eu sempre digo que já preguei isto em outras ocasiões. Nós cristãos nunca deveríamos ficar contentes quando a nossa vida está calma. Porque a calmaria pode ser muito mal para nós. Porque a calmaria não temos motivos para orar, não temos motivos. E nós acalmamos com a calmaria. E na calmaria o diabo só está a armar uma armadilha que de repente nós estamos tão... É a mesma coisa quando você está a dormir e acorda com um barulhão. Já aconteceu? Você não sabe o que é que faz, você não sabe onde é que está, você não sabe. E é assim, a calmaria muitas vezes é isto. Quando acontece, nós... Porque não estávamos... Vamos vigiar. Espero que esta reunião te tenha ajudado. Amém? Você não é medo, é respeito. Respeito pelo meu futuro. Respeito pela minha vida com Deus. Que não é um bicho de 7 cabeças. É só eu falar uma palavra certa. O que eu estou aqui a pregar é algo certo. Tão certo como nós estamos aqui. Isto, se não formos nós, vai ser os meus filhos. Se não forem os meus filhos, vai ser os meus netos. Mas como eu acredito que estamos na última hora... Mas isto que eu estou aqui a falar vai acontecer. Se não acontecer, se nós não vimos acontecer, é porque nós já partimos antes.
Então, precisamos de perceber isto. Acontece amanhã ou eu parto hoje, eu tenho que estar. Porque às vezes a pessoa diz assim, mas Jesus ainda não voltou. Tá, mas eu posso me vir buscar hoje. E se eu for hoje? Porque ainda falta isto acontecer, ainda falta aquilo acontecer, isto está uma falsa paz. E se eu partir hoje? Você está a compreender? Bispo, eu vou para casa direitinho com o meu carro, que é para ter a certeza que eu não vou ter o meu acidente. E o que é que isso tem que ser acidente de carro? Teu coração pode fazer assim, você pode se deitar logo, nós podemos deitar logo na paz do Senhor e já não acordar mais. Ficamos a dormir até um dia que Ele venha nos acordar e nós vemos assim, uau, graças a Deus, estamos no céu. Por isso, você parar para perceber, esta reunião tem que passar a ser uma prioridade. Porque assim como Jesus não sabe o dia nem a hora em que vai voltar, porque nem Jesus sabe, sabia disto? A Bíblia diz que nem Jesus sabe quando é que vai voltar. Nem o Espírito Santo sabe quando é que a sua jornada aqui. Porque eu acredito que quando o Espírito Santo chegar lá em cima, diz assim, eu tenho uma conversa para ter com vocês. Porque vocês deixaram lá embaixo na pior fase. Porquê é que está a levar com isto tudo? Isto é só para descontrair um bocadinho. Mas nem o Espírito Santo sabe quando é que vai descansar, subir. Nem Jesus sabe quando é que vai vir. Por isso é que a Bíblia cheia nos diz que há mistérios que não nos cabe a nós conhecer, mas só ao Pai. Há um dia em que Deus vai acordar e diz assim para Jesus, vai lá buscar os teus filhos. Porque nem Jesus sabe. Assim como nós não sabemos quando é que vamos. Aliás, quem é que sabe? E eu passei por isto. Eu lembro-me quando eu já vou acabar a reunião. Eu lembro-me quando a dona Libânia estava já no hospital, nos seus últimos dias. Eu lembro-me dos médicos terem dito, olha, venha-se despedir porque ela está nos últimos dias. Mas os médicos achavam que ela ia falecer naquele dia, por isso todos os dias fui-me despedir dela, tive essa oportunidade. Porque eles sabem que está perto, mas não conseguem dizer vai morrer daqui. Porque isto... Você está a compreender? Recentemente eu fiquei a saber de alguém que disse assim, olha, tem 3 meses de vida. Não durou nem uma semana. Consegue compreender? Porque é aqui que a gente vê como a Bíblia se cumpre. Ninguém sabe o dia. E isso tem que nos ficar em temor. Eu posso não ter muito tempo, mas também não sei quantos minutos, quantos segundos. Amém? Então vamos ficar de pé. Espírito Santo, que todo este conhecimento venha se virar a nosso favor, para cumprirmos a Tua Palavra, vivermos a Tua Palavra e vivermos de acordo com o Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a lutar pela nossa salvação. Ajuda-nos a lutar pela nossa vida. Ajuda-nos a lutar pela Tua promessa sobre cada um de nós. Tu, como Deus vivo e poderoso, entregamos a nossa vida em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor é um Deus grandioso e poderoso, pelo Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga que assim seja. Diga graças a Deus. Eu louvo a Jesus por isso. Amém. Sexta-feira estaremos aqui às 3, domingo às 10, e a partir da próxima semana já teremos a reunião à tarde e à noite. Domingo vamos consagrar todos os dizimistas. Amém? Por isso, você que é dizimista e não tem o seu bloco de dízimo, pega aqui na frente em nome de Jesus. Vão com Deus até sexta-feira. Em nome de Jesus.